Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Depois de muito tempo, voltamos aqui mais uma vez para fazer resenha de um livro, dessa vez aqui, de Uma Nova História da Música, do Otto Maria Carpo, que retorna aqui para o canal Resenhas e Recomendações. Meu nome é Leonardo, esse é o canal, obviamente, Resenhas e Recomendações, e a gente vai para mais uma resenha aqui agora, tudo bem? Saudade aí de vocês, saudade aí do canal, faz muito tempo que eu não gravo. Tenho tido muito cansaço aí por conta do trabalho, sem contar outras coisas aqui também, né? Muita coisa que eu queria resenhar. Eu não tinha o exemplar aqui, mas estamos aqui de volta, né? A gente vai falar aqui do Otto Maria Carpo, a gente vai falar aqui brevemente a respeito aqui do autor, né? Otto Maria Carpo, que nasce aí a 9 de março de 1900 em Viena, na Áustria, e morre aqui no Brasil numa semana de carnaval, em 3 de fevereiro de 78. Né? Ele que nasceu na Alemanha, que era judeu por parte de mãe, se eu não me engano, e que acabou, né, contando aqui muito brevemente a história dele, né, sendo aí, tendo de fugir da Áustria, né, logo depois aí, que o Engelbert Dollfuss, né, ele inclusive, se eu não me engano, era conselheiro do Engelbert Dollfuss, ele acabou decretando aquele estado, né, ditatorial, praticamente ditatorial, na Áustria para tentar evitar justamente a invasão nazista. E em 34, logo depois em 38, né, ou 37, acontece a Anschluss, né, a anexação da Áustria pelo regime nazista. E daí Proto Maria Karpov ficou absolutamente sustentável pelas suas ligações com o governo e pelo fato também da sua ascendência, da sua etnia, da sua raça judia. Né. Ele vem para cá, para o Brasil. A mãe dele, né, se sabe que depois ela foi capturada pelo regime e foi morta. O pai dele havia morrido antes. Ele vem aqui para o Brasil em 39 e é trazido aqui para cá, inclusive com recomendação papal do Pio XI, se eu não me engano, ou 12, né? E vem para cá, acaba em primeiro lugar se instalando, né, no Paraná como bibliotecário, né, para vocês verem. Né, o Alceu Moroso Lima acabou colocando ele lá numa, talvez não compreendendo o tamanho da inteligência aqui do homem, do gênio do homem. Depois ele acabou escrevendo aqui para alguns jornais, né, para o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e, na minha opinião, acabou se tornando aí um dos grandes prosadores da história da língua portuguesa, um gênio, um grande jornalista, um erudito extraordinário no campo da literatura. Escreveu a história da literatura ocidental e uma série de outras coisas a respeito de literatura. Mas hoje aqui, né, o assunto é uma nova história da música, né, que vai falar aqui justamente da música erudita. Né, e ele vai começar aqui esse livro, esse pequeno, quer dizer, não tão pequeno, né, tem aqui quase 400 páginas, 350, 340 páginas aqui de história, mais índices remissivos e outras coisas. Ele vai falar justamente aqui da história da música erudita, começando lá de trás, lá do período medieval, né, dali do Palestrine, de todo aquele pessoal, né, Guilherme de Muchot e por aí vai, até chegar aqui a música mais atual ali do período dele, que era a música dodecafônica, enfim, aquela coisa que estava sendo feita ali no final dos anos 50 e início dos 60. Essa daqui é uma segunda edição do livro, infelizmente eu tive que vender a primeira, eu tinha, né, eu vendi para um amigo num período de maior necessidade financeira e eu nunca recuperei. Esse aqui eu comprei no sebo de um amigo, Aguinaldo, aquele que eu citei nas recomendações aqui de sebos que eu fiz anteriormente, e me cobrou baratíssimo, inclusive apenas R$ 10. E antes ele estava inteiro, só que aí eu levei ele para o trabalho, para ler no trabalho, acabou partindo literalmente ao meio, eu tive que colar aqui, ficou essa coisa feiosa. Né? Mas esse livro aqui ele tem algo de, né, interessante, para além de ser a segunda edição, né? E tem algo de mais interessante além da primeira, que é o fato dela ter sido reescrita em algumas partes e de ter bibliografia acrescentada, outros estudos acrescentados, enfim. Ela é mais completa, né, desse ponto de vista. Essa edição aqui, se eu não me engano, ela é de 78, que é de um pouquinho antes aqui do Otto Maria Carpo ter morrido. Ele morre em 78 e essa daqui é uma segunda edição, né, 20 anos depois da primeira, que é de 1958. Né? E como eu falei, ele passa aqui por toda a história da música erudita, por toda a formação da música erudita, né, indo desde esse período medieval, né, do Guilherme de Muchot, daquela música popular, quase erudita, até, né, passando ali pela formação da polifonia, por Bach, por Mozart, por Haydn, por esses grandes mestres, também pela ópera italiana, né, por Rossini,
por Verdi e por toda aquela gente, né? Vivaldi que veio antes, né? Não me lembro se Vivaldi escreveu ópera, creio que não, mas enfim, mais um mestre italiano. E aqui você vai ter aqui todos esses grandes autores, e debaixo desse guarda-chuva ele vai citar também outros grandes compositores, e também muito interessantes, né, que estão aqui talvez abaixo do ponto de vista de grandeza, né, desses compositores, mas que também são importantes. Né? E aqui, por exemplo, coisa que eu recomendo aqui demais, né, que vocês leiam aqui os ensaios que ele vai escrever, por exemplo, a respeito de Bach, que são extraordinários, de Wagner também, dos alemães todos, na verdade, tá? Dos alemães e austríacos todos, Schubert, enfim. E aqui também ele escreve coisas interessantíssimas a respeito aqui dos compositores russos, né, do final do século XIX, como o Mussorgsky, que eu acabei descobrindo, na verdade, eu não conhecia a música, mas conhecia de nome. Resolvi verificar a biografia dele aqui, né, na história da música do Carpo, e me interessou muito, né, pelo fato de ele ter sido uma espécie de autodidata, de ter tido uma história de vida muito trágica e etc. Acabou me interessando e eu quis ouvir e acabei me apaixonando completamente pela música do Mussorgsky. Mas aqui ele vai falar do Mussorgsky, nome difícil de se pronunciar. Vai falar também do Rimsky-Korsakov, de todo esse pessoal russo, né, desses grandes, também do Rachmaninoff, do Scriabin, que também é um dos meus pianistas favoritos, né, compositores e pianistas favoritos, que tinha uma curiosidade, né, eu e ele temos ali mais ou menos a mesma altura, né, somos baixinhos, e a mão mais ou menos também do mesmo tamanho. Isso não impediu que ele, né, que foi colega do Rachmaninoff, que era um sujeito de 2 metros de altura e um palmo de mão que dava 30 centímetros, alcançava várias escalas, né, não impediu que ele fosse também um grande pianista, né, o próprio Scriabin, né, pianista e compositor. Enfim, aqui ele vai passar por todos esses, e assim, aqui, logo no final, o Carpo, ele vai dar aqui toda uma lista de músicas aqui que ele vai recomendar, dos principais compositores. Tá aqui uma apêndice, uma cronologia de obras. E aqui, se você seguir isso aqui, você vai ter, assim, perdão, você vai ter uma grande lista e um grande cronograma do que se deve conhecer, do que se deve acompanhar em música erudita. E, inclusive, né, essa lista aqui, ela segue, obviamente, uma ordem cronológica, então você pode ir conhecendo aos poucos, e, assim, se você tiver dedicação, pelo menos razoável, sei lá, talvez em um ano e meio, você já tem uma ideia muito geral, um panorama muito bom do que é e do que foi a música erudita ocidental. E você, assim, isso também tem playlist no YouTube e também no Spotify. Então você pode ter um proveito, assim, quase que total, né, do livro. Porque esse é um livro aqui que você pode, e aliás eu acho que até deve, ler a respeito de um compositor. Em seguida procurar alguma obra que te chame a atenção aqui na resenha do Othmane Carpo, na crítica dele. E ouvir, como eu fiz com o Mussorgsky, por exemplo. Fiquei muito interessado na obra dele, que é Noite no Monte Calvo, né? E eu fui procurando no Spotify, fui procurando no YouTube, e aí eu relembrei também que ele também tem uma obra chamada Tableaux d'une Exposition, né, Pictures at an Exhibition, que por acaso também é o nome de um disco do Emerson Lake and Palmer. Eu consegui relacionar as duas coisas. Eu fui procurar e fiquei apaixonado. E, enfim, vale demais conhecer esse livro aqui. Se você se interessa por música erudita, se você se interessa por música, aliás, né, devo dizer aqui, perdão, estou me recuperando de uma faringite ainda, que, assim, pelo menos para mim, né, existem poucas coisas a dizer a respeito desse livro do ponto de vista negativo. Talvez a única coisa que você deva ressaltar mesmo seja a crítica, né, as ressalvas que o Carpo faz ao Tchaikovsky, baseado em algo ali da sexualidade dele. O Tchaikovsky era homossexual, e que talvez seja o ponto de talvez mais criticável do livro, né. Alguns juízos ali esses juízos são bastante criticáveis, inclusive estou tomando aqui um gole de cerveja aqui em homenagem a esse austríaco que é o Carpo, e também para relaxar um pouco aqui nessa folga. E assim, talvez existam outras histórias da música melhores e mais completas e mais interessantes, talvez.
Mas para o Brasil, para o povo brasileiro, escrito em língua portuguesa, que possa ser uma boa porta de entrada para a música erudita, talvez não haja algo melhor. Talvez aqui a melhor porta de entrada seja o Carpo, que escreveu uma obra simples, tá? Até pelo assunto, pela proposta, e pensado justamente para o leigo, para o povo brasileiro, para o não especialista, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Eu ofereço esse vídeo aqui a um músico que eu acompanhei aqui a música que eu acompanhei aqui, vi um show há duas semanas atrás, o Cauê, que eu não sei se conhece música erudita, né, mas, enfim, se ele quiser conhecer aqui, esse vídeo aqui é bastante, talvez ajude ele. E é um grande amigo também, um puto amigo, ele, o Luciano, enfim, o Bugão, aquela rapaziada toda. E é isso, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu vou soltar essa resenha aqui hoje ainda, né, aqui no dia de Corpus Christi, dia 8 de junho, e mais aí até o final de semana eu vou soltando mais outras justamente aí para tirar todo o atraso do canal, tá? Agradeço aí a todos vocês. Quem quiser me seguir, meu Instagram vai ficar aqui embaixo. Agradeço demais aqui o carinho de todo mundo. Um grande abraço, até mais.